seja bem-vindo, sou o professor Luiz Maggi. Vamos resolver mais uma questão de geometria, que diz o seguinte: quantos planos são determinados por três retas distintas, duas a duas concorrentes e que não passam por o mesmo ponto? Bem, primeiramente vamos recordar como que é o postulado da determinação de um plano. Um plano ele fica determinado por três pontos distintos não colineares. Então, se eu tiver três pontos, um ponto A, um ponto B e um ponto C, esses três pontos formando um triângulo, eles determinam um plano, né? Eles determinam um plano aqui, que é o meu plano alfa. Então, meu plano alfa aqui é definido pelos pontos A, B, C, distintos e não colineares. Só que o exercício fala de retas, não fala de planos, né? Mas se você pensar um pouquinho, pensa bem ali, ó. Se você pegar os pontos B, A e B, por exemplo, os pontos A e B, por esses pontos aqui, passa uma reta, que é a reta R. E por esses pontos aqui, o ponto B e o ponto C, passa a reta S. Perceba que essas duas retas, elas contêm os três pontos que definem o plano alfa. Então, as duas retas distintas e concorrentes, né, distintas e concorrentes em B, elas também definem um plano. No nosso exercício, nós temos três retas distintas, duas a duas concorrentes e que não passam por o mesmo ponto. Como é que seria isso? Vamos ver como que seria a representação disso. Imagina essa situação aqui, ó. Uma reta R, uma reta S e uma reta T. Retas distintas. Ou seja, elas não são retas coincidentes, elas têm pontos distintos. Duas a duas concorrentes, perceba que a reta R e a reta S, elas concorrem nesse ponto. A reta S e a reta T concorrem nesse ponto. A reta R e a reta T concorrem nesse ponto. Elas são concorrentes, né? São duas a duas concorrentes. E não passam por um mesmo ponto. Perceba que não existe ponto, né? Não existe um ponto comum a essas três retas. Quantos pontos elas determinam? Perceba que nós vimos que duas retas distintas, concorrentes, determinam pontos. Se eu pegar, por exemplo, a reta R, a reta R e a reta S, existe um plano, né? Existe um plano aqui, imagina um plano aqui, ó. Imagina um plano aqui, um plano alfa, determinado pelas retas R e S. É um plano. Então nós temos um plano aqui, né? Um plano determinado pelas retas R e S. Mas se eu pegar a reta R e T, existe um plano diferente? Perceba o seguinte: quando eu defino o plano alfa como determinado pelas retas R e S, o plano alfa contém todos os pontos da reta R, inclusive esse ponto aqui, vamos chamar esse ponto aqui de ponto A, esse ponto aqui de ponto B e esse ponto aqui de ponto C. Então, quando eu falo que o plano alfa é definido pelas retas R e S, o plano contém todos os pontos da reta R, inclusive o ponto B, e todos os planos da reta S, inclusive o ponto C. Então, contém todos esses pontos. E ao mesmo tempo, se ele contém um ponto da reta T e um outro ponto distinto da reta T, ele também contém todos os pontos da reta T. Na verdade, a reta T está contida em alfa. Então, se eu pegar a reta T com a reta R, eu não tenho um novo plano, eu vou ter o mesmo plano alfa. Se eu pegar a reta T
Com a reta S, acontece a mesma coisa. Todos os pontos dessas três retas estão contidas no mesmo plano. Então, respondendo a pergunta aí, quantos planos determinados por três retas distintas, duas a duas não concorrentes e que não passam para o mesmo ponto? Um único plano, certo? Entendeu? Então curta, compartilha e ajude o canal a crescer. Obrigado.